Fala aí, tudo tranquilo? Nessa última semana eu completei 3 anos dirigindo para Uber, 3 anos trabalhando como motorista de aplicativo. E no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como foram esses 3 anos. E para isso eu vou trazer para vocês as 3 histórias, as 3 lembranças positivas que eu tenho desse trabalho e as 3 histórias cabeludas, pesadas, complicadas, as 3 situações de perigo, de risco, as 3 piores histórias que eu passei, que eu lembro, pelo menos, né, trabalhando no transporte por aplicativo. Então se liga no vídeo de hoje, assiste até o final, pois na última história que eu vou contar para vocês, os caras já entraram no meu carro, olharam para mim e perguntaram: "Ô, na conta de quem que pediram que ainda não tá bloqueada?" Meu amigo, ser motorista de aplicativo não é fácil e ainda mais 3 anos trabalhando nessa atividade. Para muita coisa, às vezes 3 anos não é muito, mas para quem é motorista de aplicativo, 3 anos é tempo pra caramba. Em 3 anos você conhece milhares de pessoas, você visita inúmeros bairros, milhares de ruas, enfim, você vê muita coisa, ouve muita coisa, aprende muita coisa, não gostaria de aprender muita coisa, tem de tudo, tem experiências tanto positivas quanto negativas. E como eu falei nesse vídeo, eu quero compartilhar tanto o lado bom quanto o lado ruim. O que eu aprendi, o que foi legal, o que me marcou positivamente e o que eu me ferrei. 3 situações aí que eu não queria ter passado, era nunca. Então vamos lá, primeiro as 3 histórias positivas. A primeira história, a primeira lembrança positiva que eu tenho desse trabalho é justamente o meu primeiro dia, pois foi assim, para mim foi algo que me marcou muito, foi muito interessante, muito curioso, pois o primeiro dia é aquele dia que você tá nervoso, tá tenso, você quer fazer o melhor, quer trabalhar direitinho, não quer transparecer para o passageiro que você não tem ideia do que tá fazendo, e justamente nesse dia eu peguei 2 passageiros que eu nunca me esqueço assim, que foram pessoas totalmente inusitadas. Primeiro, um surdo mudo. Imagina, você não tem o hábito, não tem o costume de lidar com esse tipo de pessoa, e aí entra um passageiro, um cliente surdo mudo, que você vai precisar confirmar se o endereço está ok, se o ar está quente ou está frio, se existe um trajeto melhor. O rádio nem se fala, a gente não precisa perguntar se precisa de rádio ou não. Mas enfim, e aí você fica naquele agora, como é que eu falo, como é que eu não falo, como é que eu vou interagir com essa pessoa? Uma pessoa que fala, que escuta, a gente já tem dificuldade às vezes de lidar, imagina um surdo mudo. E a segunda lembrança que eu tenho desse primeiro dia foi também um gringo, um cara que só falava inglês, que estava aqui em Floripa passeando, e eu não entendia quase nada do que ele falava, ele também não conseguia explicar quase nada do que ele queria, e foi também mais um momento de tensão, assim, que eu fiquei, e agora, o que eu faço, como eu não faço, como me portar, o que eu vou fazer no final para dar tudo certo, para eu conseguir as 5 estrelas e me dar bem e seguir para a próxima viagem. Mas graças a Deus correu tudo bem, correu tudo tranquilo, eu consegui desenrolar as 2 situações e as viagens seguiram, concluíram e foi. Mas foi algo que me marcou, assim, pois me mostrou, me deixou bem claro assim, ó, o que era o trabalho e o que eu ia encarar dali para frente, que eu ia ter que lidar com todo tipo de pessoa e ter que acabar me enfiando, entrando aí em tudo quanto é lugar. Então essa foi a primeira história. A segunda história que me marcou muito foi uma coincidência, assim, foi eu querer ir para uma determinada cidade, um determinado local, e 4 ou 5 dias depois, por conta do Uber, do transporte por aplicativo, eu acabei caindo justamente indo parar naquela cidade. O que aconteceu? Num final de semana, pouco depois de eu ter comprado esse carro, eu queria ir na cidade de Nova Trento, pois eu queria comprar um rosário para pendurar aqui no retrovisor do meu carro. É um costume que eu tenho, é coisa minha. Todos os carros que eu compro, eu sempre tenho um rosáriozinho que eu penduro neles. E aí no final de semana eu falei para a mulher que eu queria ir, vamos, e vamos, e vamos. E no final a gente acabou se enrolando e eu não consegui ir na famigerada cidade de Nova Trento para comprar o rosário. E era setembro, eu lembro como se fosse hoje, né? Aconteceu o quê? No meio da semana teve o feriado de 7 de setembro, eu virei à noite trabalhando de 6 para 7, né? No feriado era 7. Na última corrida do dia, acreditem se puder, na última corrida do dia eu peguei 3 ou 4, acho que era 4 estudantes que estavam vindo da universidade e indo para a rodoviária. Eles iam para a rodoviária e de lá eles iam pegar um ônibus para onde? Para Nova Trento. Só que por conta do desfile, a estrada estava meio bloqueada, tinha um pouco de trânsito e a gente acabou demorando para chegar na rodoviária e eles iriam perder o ônibus. Não ia dar tempo de pegar o ônibus, o próximo ia ser quase próximo do almoço, eles iam se enrolar. E aí eles começaram a pensar, o que vamos fazer, o que vamos fazer? E aí eles, quanto é que será que dá o Uber para lá? E aí eles simularam no aplicativo quanto é que ia dar o Uber da onde a gente estava até Nova Trento. Só que estava dinâmico na hora. A corrida que eles estavam comigo estava dinâmica. Aí o preço foi lá em cima. Aí eles olharam, não, tá muito caro. Aí eu parei, pensei, assim, vem cá, quanto é que deu aí no aplicativo? Ah, deu, acho que sei lá, acho que deu 200 na época. E quanto é que dá o
o ônibus de vocês. Ah, o ônibus da gente vai dar, em 4 dava 100, 100 e pouco. Eu fiz uma proposta para ele, se eu não me engano, de 130, 140, depois eu fiz a conta na cabeça. Daqui Nova Trento dá uns 50, 60 quilômetros, vai e volta, GNV, um tanque, vou levar 1 hora para ir, 1 hora para voltar e eu vou para onde eu queria ir. Eu vou justamente para onde eu queria ir. Eu acho que eu cobrei, se eu não me engano, R$130 deles, eles toparam, não, 130 dá. Eles me pagaram, eu disse, ó, só vou parar para abastecer e a gente vai. Eu parei, abasteci e levei eles direto ali do centro da rodoviária para Nova Trento. E aí foi uma coincidência muito grande para mim, porque daí justamente na mesma semana que eu queria ir para aquela cidade, eu fui parar naquela cidade. Aí eu comprei queijo, comprei vinho, comprei o rosário que eu queria. Então assim, foi algo que me marcou muito, assim, poxa, será que às vezes o poder da mente, o destino, enfim, eu queria estar naquele lugar e o transporte para o aplicativo Uber me levou lá. Em vez de eu ir de graça, eu faturei para ir para Nova Trento. E a terceira história que me marcou muito foi uma situação onde eu consegui ajudar uma menina que estava viajando, veio para Floripa, e aí ela precisava pegar o ônibus para ir para o Rio Grande do Sul, para a casa dela. E se ela perdesse o ônibus da manhã, ela só ia conseguir pegar um outro ônibus mais para o final do dia, aí ela só ia chegar à noite, não ia ver a família direito. Enfim, ela queria chegar naquele dia até o meio-dia na casa dela. Só que ela resolveu, infelizmente, sair da casa dos amigos que ela estava aqui em Floripa, bem na hora do rush. E aí a gente pegou um tremendo de um trânsito. E aí pensa numa menina que chorava, ela chegou a espernear, ela batia os pés, esperneando, chorando, porque ela ia perder o ônibus, ela ia perder o dia, isso ia atrasar todo o desfecho da viagem dela, ela estava bem triste, bem chateada, e eu, macaco velho, 300 anos de Floripa, relaxa com o trajeto, não se preocupa que a gente vai chegar. E fui, cheguei na rodoviária cravado no horário do ônibus, ela saiu correndo, mal se despediu, e eu não fiquei sabendo até que eu recebi esse comentário aqui, onde ela falou, ó, valeu, obrigado por me aturar e me ajudar a pegar o ônibus para voltar para casa. E foi uma situação que me marcou, pois eu assim, poxa, como a gente ajuda as pessoas e às vezes não se dá conta. É um negócio tão mecânico, você embarca uma pessoa, desembarca uma pessoa, embarca outra pessoa, desembarca outra pessoa. É um negócio tão mecânico que depois de um tempo você se esquece de como você faz muitas vezes a diferença na vida dessas pessoas. E isso eu tenho comigo guardado até hoje, assim, ó, independente do que aconteça, eu estou ajudando alguém e ainda estou sendo pago para isso. Então nada mais justo do que eu buscar sempre fazer o meu melhor. E agora vamos às 3 histórias cabeludas, as 3 histórias complicadas que eu sei que vocês estão loucos para saber em que frio, em que roubada que eu me meti. A primeira história foi o primeiro vômito no meu carro. Essa acho que todo mundo já passou, quem não passou ainda vai passar e acho que ninguém esquece a primeira vez que vomitaram no seu carro. E foi bem interessante, pois a gente sempre imagina que vão vomitar no meu carro, vai ser algum bêbado, vai ser na madrugada, vai ser alguém incomodando e não foi nada disso. Eu já trabalhei tanto na madrugada, já trouxe tanta gente bêbada para casa, gente que mal conseguia abrir a carteira e tirar a chave de me entregar, ou acha minha chave aí que eu não estou conseguindo. Já lidei com todo tipo de bêbado. E no final, quem acabou vomitando no meu carro foi uma menina de suposta grávida, pois ela era mais magra que eu e bem mais magra que eu, uma suposta grávida, às 7 horas da noite indo para o hospital. A menina que estava meio mal, meio doente, estava indo para o hospital para consultar e quando eu estava quase chegando no hospital, a infeliz me vomitou no chão do carro. Aí na hora você pensa assim, PQP, né? Ô moça, por que você não avisou, não abriu? Você tenta até pensar assim, poxa, por que você não falou? Por que não abriu a janela, não ficou próximo, vomitava para fora? Mas enfim, vomitou dentro do carro. Eu concluí a viagem, já meio puteado com a história. Olhei para ela, ó, você não se preocupa, provavelmente o aplicativo vai te ligar para explicar, para avaliar a situação e deve ter uma taxa de limpeza por conta do vômito. Ela olhou para mim bem séria, como assim taxa de limpeza? Sim, a taxa de limpeza, você sujou, eu vou ter que limpar para poder continuar trabalhando. Aí ela, bem séria para mim, não, assim, não, ela, não, eu tô grávida, eu tenho direito. Assim, como assim? Ela, eu tô grávida, eu tenho direito. E saiu batendo porta, depois me deu uma estrela que eu vi ali que eu recebi, foi a primeira uma estrela que eu tive na 99 Pop. E aí na hora você já fica puteado assim, e agora, né? Para onde é que eu vou? Quem é que vai lavar esse negócio? Uma quarta-feira, 7 horas da noite. Aí pensa, manda em grupo. Onde é que tem lavação? Aqui, ali. No final eu estava em São José, tive que vir para Florianópolis. Aí aqui no centro de Floripa eu achei uma lavação 24 horas que limpou, lavou, deu a nota, mandei para 99. Não pagaram o valor integral, o valor cheio, mas pagaram um pouco menos. Mas pagaram, pelo menos pagaram. O carro foi limpo. Então essa foi a primeira história negativa assim que eu nunca me esqueço, que foi a primeira vez que vomitaram no meu carro.
A segunda história negativa foi quando eu dirigi o Fiesta ainda, numa roubada que eu me meti, bem inocente, bem ingênuo. 4 horas da manhã, o cara saindo do sul da ilha, não, eu preciso ir no centro, lá em Floripa, e voltar. Beleza, eu só fiz a conta. Uns 30, 40 para ir, mais uns 30, 40 para voltar, vai dar uns 50, 50 e pouco. Fechou, vamos lá, partiu. Viagemzinha dessa de madrugada não é comum, e eu bem bobão levei, né? Quando chegou no centro, entra aqui, entra ali. Ele, não, essa ruazinha que sobe. A hora que eu virei assim, que eu fui entrar na ruazinha, eu só olhei para cima assim, ferrou. E nisso chegou um outro carro atrás, a rua era bem estreitinha, eu fui obrigado a subir. E aí eu subi. Quando chegou lá em cima, uma festa bem legal, um baile funk, só gente bonita, clima de paquera, o gurizão. Espera só um minutinho que eu já volto. E ele saiu. E aí o Nutella aqui, né, na época, ficou esperando ele. E ainda veio 2 moleques mais uma guria, queriam fazer uma viagem por fora do aplicativo, dizendo que estavam sem bateria. Mas pensa nos meninos mal encarados. E não passava uma agulha. Eu assim, meu Deus do céu, onde é que eu fui parar? Onde é que eu fui me meter? E eu vou ser obrigado ainda a descer de ré, porque não tinha, eu tinha que subir, fazer a volta e voltar. Só que aonde fazia a volta estava cheio de carro por conta da festa, então eu ia ser obrigado a voltar de ré. Moleque, depois de um tempo apareceu, consegui desenrolar com os caras que estavam querendo fazer o por fora. Eu disse, não dá, eu tô com viagem, vou ter que voltar pro sul da ilha, vai demorar, é melhor vocês arrumar outro jeito, não vai dar. Depois o moleque voltou, levei ele, desci o morro de ré, levei ele de volta para o sul da ilha. Quando ele ainda desceu do carro, ainda deixou uma lembrancinha para mim, não foi troco, não foi gorjeta, foi um pozinho branco sujo na lateral do banco do Fiesta. Eu só olhei aquilo assim, puta que... Nessa hora o cara fica indignado, né? Se o bicho foi para lá, eu ainda achei que ele fosse comprar outra coisa mais leve, não, mas pelo jeito ele foi comprar algo bem mais pesado, tanto que deixou o farelinho ali no meu carro para eu limpar depois. Mas assim, as maravilhas, as pérolas, e aí a gente vai aprendendo com o tempo. Depois dessa eu aprendi. Morro A, B, C, D, eu não subo. Mesmo, conversa mesmo, de jeito nenhum. Eu não subo mais, até porque o carro é pesado, acaba patinando. Eu não subo mais. Eu deixo até o pé do morro, daqui, meu amigo, por sua conta e risco. E a terceira e última história, essa foi cabulosa. Essa aqui foi, para mim, foi a pior situação que eu passei no dia que eu achei que eu ia ser assaltado, se não morto. Juro para vocês, eu achei que daquele dia eu não passava. A minha perna tremia dentro do carro na hora que eu estava dirigindo, levando o passageiro. O que aconteceu? Eu estava num bairro nobre aqui da cidade, de Palhoça, Pedra Branca, um bairro bem bacana, casas bonitas, tal, e bem bobão, né? 4 e pouco da manhã, de novo na madruga, tentando, faltava R$5 para eu fazer 400, eu só esperando mais uma para fechar os 400, e assim não, daí eu vou para casa. E aí tocou, lá foi o bobão, né? Eu não conhecia muito a região ainda, fui conhecer naquele dia um bairro bem famoso, se você é daqui conhece, se não é, depois dá uma pesquisada para você ver a tremenda da roubada que eu caí, no bairro do Brejaru, e fui numa ruazinha de barro do lado do riozinho. A hora que eu chego, mais uma vez, outra festa de músicas bem legais, bem culturais, pra gente não ficar falando de novo e vocês depois ficar criticando, o cara não gosta desse estilo de música. Mas enfim, cheguei lá, 2 meninas vieram, a gente tá indo. Aí embarcou uma menina, embarcou a segunda menina, depois veio 2 meninos bem do mal encarados, entraram no meu carro e os já se olharam falando, na conta de quem que pediram que não tá bloqueada. Meu Deus, na hora eu só gelei, agarrei o volante e disse assim, ferrou, é hoje que eu vou. A hora que eu iniciei a viagem mesmo, aí eu deu vontade de descer do carro e sair correndo. Eu ia do Brejaru para o bairro do Monte Cristo, outra região bem bacana, bem legal aqui de Floripa, depois dá uma pesquisada se você não conhece. E, do Brejaru para o Monte Cristo, indo embaixo do viaduto, bem ali num trevinho, bem barra pesada, região bem perigosa, e lá fui eu, né? Pensa na viagem rápida que eu fiz, a perna assim tremia que eu só pensava assim, meu Deus, é hoje, não, eu vou conseguir. Pois eu cheguei no local, eles, não, o senhor para aqui. Eu parei, eles desceram do carro, pagaram em dinheiro bonitinho, ainda deram as moedinhas, foram embora numa boa e dali eu me mandei. E pensa que eu parei? Não, ainda fui para a rodoviária para fazer mais algumas viagens que estava bombando ali no centro. Mas, gente, complicada a situação. E assim, é nessas que a gente vai aprendendo. No começo eu fui bem Nutella, era bem kamikaze, aceitava de tudo, e em tudo eu não sei, meu Deus, como é que eu não fui assaltado, como é que eu não levei a pior. Mas graças a Deus deu tudo certo e depois de 3 anos, cá estou eu aqui para poder compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi, um pouco do que eu aprendi. E você aí, como é que tem sido a sua experiência, a sua trajetória no Uber, no 99, no transporte por aplicativo? Tem histórias positivas, tem histórias negativas? Deixa aqui nos comentários, conta um pouquinho, compartilha um pouco da sua trajetória. Eu quero saber um pouquinho de como tem sido a sua vida trabalhando como motorista, ok? Um grande abraço, um bom trabalho e a gente se vê no próximo vídeo, hein?